Agora, Campina Grande na tela comigo, no nosso radar aí, ó. Rafael Gonçalves traz informação sobre policial militar baleado após evitar um assalto a uma farmácia. Cadê você, Rafael? Boa tarde, meu amigo, meu irmão. Ivan, muito boa tarde a você e a toda a Paraíba ligada aqui no Correio Verdade. Pois é, esse fato ontem à noite assustou os moradores do bairro da Liberdade. Imagens do circuito de câmeras, inclusive, registraram, minutos após o assalto. Policial, a paisana, trocou tiros com o criminoso na via Aprígio Nepomuceno. Esses dois homens criminosos chegaram até a farmácia, anunciaram o assalto. E o policial que ia passando pelo local chegou a ser abordado pelo criminoso. Ele reagiu a tiros. Um dos bandidos que estava em um carro branco conseguiu fugir, deixou o comparsa que foi baleado na ação, nessa troca de tiros. E após ser baleado nessa troca de tiros, ele não conseguiu fugir, foi socorrido e trazido aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Um fato curioso que aconteceu nesse caso foi quando o policial conseguiu recuperar os pertences roubados pelos criminosos. Ele voltou ao estabelecimento para fazer a entrega dos objetos. Só que, de acordo com o boletim da Polícia Civil, o que aconteceu? Ele não foi recebido de uma maneira muito amigável pelo proprietário do estabelecimento, que confundiu ele com um criminoso. E aí disparou contra o policial, que infelizmente foi atingido na cabeça com uma bala. A bala, no caso, foi de raspão, perfurou mais o capacete e o policial segue aqui internado. A gente vai falar sobre o estado de saúde dele daqui a pouquinho. Estamos com o médico Antônio Bidô, que está aqui ao nosso lado, e também com o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Francimar Vieira Lins. Comandante, o dono da farmácia, ele chegou a ser ouvido por vocês, ele falou sobre esse ato dele, que foi por impulso possivelmente. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Rafael, essa é uma parte que está sendo devidamente e de forma muito criteriosa apurada pela Polícia Civil para que se esclareçam as circunstâncias desse segundo fato. O fato principal é que esse policial interviu de forma corajosa da situação, chegou a balear um dos bandidos, e fez o seu papel, Então, assim, o policial militar presente no local, realmente, graças a Deus, está bem. O policial, ele chegou a relatar, o que foi que aconteceu. Ele disse o quê no depoimento? A gente já tem uma versão preliminar do boletim de ocorrência, mas a polícia acredita que deva estar mais a par da ocorrência. O que foi relatado? Rafael, como eu te disse, eu pessoalmente não mantive contato com esse policial, mas assim, as coisas estão sendo apuradas para exatamente chegar à verdade dos fatos, O fato é que esses dois indivíduos adentraram nessa farmácia, anunciaram o assalto e já saiu quando houve esse confronto com o policial militar. A polícia, nesses dias, tem enfrentado de situações bem semelhantes, Outro caso já aconteceu de um policial reagir nessa semana, no caso abortar a ação criminosa. Qual a orientação do comando, para os profissionais da nossa polícia militar diante de cenários, de momentos como esse? A orientação, Rafael, está sempre alerta. O policial militar, estando ou não fardado, ele está de serviço. Nós somos cobrados estando ou não de serviço, ou estando ou não fardado, nós somos cobrados para agir. Então a orientação que o comando tem dado, é exatamente que os policiais fiquem alerta a essas situações, e primeiro preservem sua vida e a vida de terceiros para poderem agir. Muito obrigado, comandante, pela sua participação aqui conosco, o médico Antônio Bidô, com o que a gente vai conversar nesse momento. Doutor, a gente tem duas situações aqui. Uma pessoa, um trabalhador, que foi aí, no caso atingido, um policial de 29 anos. Qual é a situação dele? Boa tarde. Na verdade, o policial, ambos esses pacientes chegaram pra gente aqui no trauma em torno de 8h30 da noite de ontem. E aí o policial, ele foi atingido com um tiro na cabeça. A gente, logo na entrada aqui do serviço na Sara Vermelha, a gente já foi submetendo o paciente a um exame de imagem, uma tomografia, e nesse exame foi evidenciado uma fratura na região da cabeça, na região frontal, com um pequeno sangramento. Esse sangramento a gente caracteriza como hemorragia subaracnoide traumática. No momento ele está aqui na enfermaria do Hospital de Trauma, não tem riscos de vida, na verdade, o paciente está consciente, está orientado, mas ainda em cuidados
pela neurocirurgia em observação. Esse pequeno sangramento e essa fratura, a gente observa em torno de 24 horas para ver se vai mudar o quadro clínico do paciente, se vai ter uma novidade. Consequentemente, graças a Deus, já faz mais de 12 horas do ocorrido e não teve nenhuma mudança. Então, assim, mostrando que o paciente está evoluindo super bem, favorável ao quadro clínico e mantendo a conduta conservadora sem necessidade de tratamento cirúrgico para o paciente. O suspeito é Wanderson Lopes, foi identificado com esse nome em 27 anos. Resumidamente, qual a situação dele agora, do suspeito? Isso, o Wanderson também chegou um pouco mais complicado o quadro clínico dele, porque ele a bala pegou de forma transfixante de um lado para o outro do pulmão, no tórax, e como é em região de transição também onde ela saiu, a gente também teve que intervir na barriga. Foi submetida a uma laparotomia, que a gente chama para avaliar, evidenciar se teve lesão no abdômen, e aí não foi visto nenhum tipo de lesão na barriga desse paciente, tá certo? Consequentemente, ficou somente como tratamento pela cirurgia torácica, e aí foi drenado o tórax dos dois lados. Também requer estar em enfermaria aqui conosco, sem riscos de morte, sem riscos de vida, respirando ainda de forma de ambiente, tá? E assim, o paciente tem um pouco de desconforto respiratório, um pequeno cansaço por causa do dreno que incomoda e por causa da lesão ocorrida recentemente. Doutor, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui. Nilvan, eu volto com você. Eu acho que o dono não teve nem, né, porque na hora do moído, o dono olhou, meu amigo, viu, né, o cenário, cobriu na bala, né? Aí, ó. Cara de casaco, capacete. Aí, tem como acaba de dividir ou separar o bandido do mocinho, não, né? Eu sei que o policial, ele foi bem intencionado porque é a missão que tá dentro de cada um, né? O policial tem uma missão dentro dele, que é de preservar a vida, manter a ordem e cumprir a sua missão. E aí é um policial destemido. Ele arriscou a vida para poder salvar a vida dos outros. Olha o tamanho da grandeza da missão desse homem, meu amigo. Não é brincadeira não, cara. Ele podia ter muito bem feito, sabe o quê? Sabe de uma coisa? Não é comigo, eu vou embora. Quero nem saber. Mas é o instinto do policial, é a missão, que é o juramento que ele faz, é o compromisso que ele assume quando recebe a farda. É defender a vida, defender o Estado, defender as pessoas, não é? Mas tá bem e a gente vai torcer para que se recupere logo, né?